Olá pessoal, hoje a nossa aula é um complemento da anterior sobre o pronome relativo cujo e suas variações, cujo, cuja, cujos e cujas. Na aula anterior a gente foi para a parte teórica, mostramos o emprego dessa palavra, mostramos também a questão da regência, ou seja, a preposição que costuma acompanhar o pronome cujo. Se você perdeu alguma coisa, então dá uma olhadinha aí no card que você vai recuperar essa aula. E aqui a gente vai praticar, vamos mostrar dentro do exercício, certo? Vamos lá. Pois bem, pessoal, o primeiro passo é você perceber a questão que diz para a gente assinalar a alternativa que corresponde ao emprego inadequado, vamos destacar, né? A frase do pronome relativo cujo. Na primeira, esses são os livros cujos autores são estrangeiros. Na primeira, você pega aqui a palavra cujos. Primeira coisa que você vai entender, ele está no masculino plural. A palavra cujo sempre concorda com o substantivo à sua frente. Se o substantivo autores está no masculino plural, então a palavra cujos deve ficar no masculino plural. Segundo detalhe, a palavra cujo se refere à palavra livros, os livros cujos autores, ou seja, os autores, olha só, dos livros. A palavra cujo quer dizer dos livros. Então está aqui o elemento possuidor. Se essa frase aqui fosse dividida em duas, ou seja, essa frase no formato original seria: esses são os livros, os autores desses livros são estrangeiros. Mostramos isso aí na aula anterior. Nesse caso aqui, além do emprego de cujos, que está correto, será que eu devo empregar uma preposição aqui atrás? A resposta é não, porque o verbo ser não pede nenhuma preposição. Se o verbo ser não pede preposição, você emprega simplesmente a palavra cujos para se referir à palavra livros. Na oralidade, alguém vai dizer: esses são os livros que os autores são estrangeiros. Na oralidade ainda passa, mas na escrita padrão, você deve empregar a palavra cujos para se referir a um termo preposicionado, certo? Na segunda frase, chegou o professor, de cujas ideias discordo. Então você tem aqui a palavra cujas, que está no feminino plural, porque concorda com a palavra ideias. Só que você discorda das ideias do professor. Então a palavra cuja se refere a professor. E o verbo discordar, quem discorda, discorda de algo. Quem discorda, discorda de alguém. Então o verbo pede uma preposição. É a preposição de. Essa preposição, portanto, deve ser encaixada antes da palavra cujo, que aparece flexionada, certo? Segunda frase, tudo tranquilo. A frase 3, aqui é o cliente cuja causa o advogado lutou. E aqui o advogado ele luta por alguma coisa. O advogado luta por alguma causa. Então, isso significa que nós temos que colocar aqui atrás, gente, olha só, a palavra por, porque é a preposição pedida pelo verbo lutar. Quem luta, luta por alguma coisa. Então, a ausência desse por torna a frase de número 3 uma frase incorreta, certo? Faltou a preposição. A frase 4, o estado em cuja capital nasci é este. Quem nasce, nasce em algum lugar. Então, preciso sim da preposição em antes da palavra cuja. Frase 4 está adequada. Na frase 5, nós temos a planta cujos frutos são venenosos é esta. Nós temos a palavra cujos, o verbo ser não pede preposição. A frase 5, cujos no plural, porque frutos está no plural, está correta. Então, errado, nós temos a 3. Na alternativa tem 3 e 5, né? Nós não temos outra 3 e aqui está um detalhe que quase passa batido. Veja que nós temos aqui cujos, corretíssimo, porque se refere a frutos masculino plural. Só que aqui, gente, olha só, apareceu um artigo os. Esse artigo não deve existir na frase. Não se usa artigo antes da palavra cujo. Então, o problema aqui não foi a preposição, foi a presença de um artigo que seria até mesmo redundante para a frase. É como, por exemplo, a preposição pelo mais os. Ninguém vai falar
pelo, os ou pela, as, e sim pelos e pelas, né? Preposição com artigo. Fica numa palavrinha só. Então, por conta disso, questões 3 e 5 são as incorretas. Detalhe aqui para essa questão, sabendo que a 3 está errada, eu já poderia ter matado essa questão, porque é a única alternativa que tem um 3. Mas é óbvio que você não vai recorrer apenas a essa estratégia. É uma estratégia, é válida, mas o importante é você dominar realmente esse assunto o máximo possível para você não depender tanto da sorte. É isso aí.